Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, estou fazendo esse vídeo para vocês sobre a diversidade do reino Plant. Esse vídeo, pessoal, é num formato um pouco diferente do que eu tinha feito em sala de aula, lá gravando na escola. Então, como é uma apresentação do PowerPoint, estou fazendo aqui na minha própria residência. Já peço desculpas eventuais barulhos de carro, de trânsito passando aqui perto, certo? Pessoal, vamos dar início aqui então ao nosso conteúdo. Essa parte eu já passei a teoria, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esses grupos das plantas. Aqui, pessoal, na entrada, deixa eu voltar, é uma orquídea do gênero Ophir, que ela é bem curiosa. Tá vendo aqui, pessoal? Parece que são abelhas, né? Então ela tem essa função de imitar uma abelha, de mimetizar uma abelha, para que os machos tentem copular com ela. E com isso eles transmitem, né? Passam pólen, facilitando assim a sua reprodução. Então vai fazer com que a parte masculina ali, no caso do pólen, né, produzido pela parte masculina da flor, chegue até ali. Então, uma característica curiosa dessa orquídea. Certo, pessoal? Vamos começar então. Características gerais. Então, as plantas, pessoal, são organismos eucariontes, ou seja, possuem membrana em volta do núcleo, pluricelulares, formado por muitas células. Diferentes dos fungos, pessoal, que também têm essas características, podem ser eucariontes e pluricelulares, elas são autotróficas. O que seria isso? Elas produzem o próprio alimento, ou fazem através da fotossíntese. Então, vai sintetizar energia solar, formando a glicose para ela como alimento. A maioria delas é adaptada a viver no ambiente terrestre, certo? Aqui um exemplo, pessoal, no canto, da Vitória regia. Então, é uma planta amazônica, tá, gente? Que, segundo características, pode aguentar até uma criança de 40 quilos sobre ela. Então, ela também tem as plantas aquáticas. A maioria vive no ambiente terrestre. Em relação à classificação, pessoal, eu coloquei um asterisco aqui em algas verdes pelo seguinte. Antes, as algas verdes, elas entravam dentro do reino Plant. Elas estavam inseridas nesse reino. Hoje não mais, pessoal. Elas já fazem parte do reino protoctista, ou protista, né? Outro grupo, pessoal, que pode ser dividido, né, em duas partes, criptógamas e fanerógamas. Criptógamas, cripto quer dizer escondido, fechado, quer dizer que as estruturas reprodutivas delas são escondidas. Esses dois primeiros grupos, briófitas e pteridófitas. Fanerógamas quer dizer que os gametas, né, a estrutura reprodutiva, é visível, que são as gimnospermas e angiospermas. Vamos passar primeiro, pessoal, nas algas para depois entrar nos outros grupos. Então, aqui um exemplo das algas verdes, pessoal. Então, são todas aquáticas, né, podendo ser de água doce ou água salgada, tá, gente? Produzem cerca de 70% a 90% do oxigênio atmosférico. Um detalhe aí, pessoal, curioso. A gente sempre fala que a Amazonas, né, a floresta amazônica, é o pulmão do mundo, pessoal. Passando uma moto ali, vamos lá. Pessoal, mas na verdade, a maior parte da produção de oxigênio vem das algas, principalmente as algas oceânicas, tá? Não deixando de lado a floresta, pessoal. É muito importante a preservação, a manutenção da floresta, evitar o desmatamento dela. As algas não possuem nem caule, nem raiz ou folha. Aqui nessa imagem, coloquei um exemplo de alga vermelha, chamada rodophycias, ou rodófita aqui, o termo correto, tá, gente? Então, existe uma série de algas pardas, algas verdes, as algas vermelhas, tá? Inclusive, o acúmulo dessas algas vermelhas, né, elas podem causar aquele fenômeno da chamada maré vermelha, tá? Que o oceano fica com aquele aspecto avermelhado. Então, o acúmulo delas, depois elas começam a morrer e proliferar na parte superior da água, fica com esse aspecto avermelhado. Outras algas também existentes, pessoal, são as algas unicelulares. Então, são aquelas compostas por apenas uma célula. Daí, entenderam, pessoal? Em relação lá da classificação das plantas, as plantas são consideradas todas, né, o grupo pluricelular, multicelular. Então, essas algas unicelulares já não se encaixariam nesse reino das plantas, certo? Aqui um outro exemplo da alface do mar. Essa pode ser encontrada no nosso litoral, inclusive. Em relação à reprodução, pode ser assexuada ou sexuada. Quando a gente fala assexuada, é que ela não vai utilizar apenas uma planta, né? Um indivíduo vai se reproduzir. Não precisa dos dois indivíduos para se reproduzir. Pode ser por divisão binária, então uma célula se divide em duas, no caso das unicelulares,
ou por fragmentação. Então, um pedaço da alga se fragmenta, esse pedaço vai formar uma alga nova, no caso das células pluricelulares. Se a reprodução for sexuada, aí sim tem o encontro dos gametas. Aqui, pessoal, já aproveito para explicar dois termos que a gente vai usar bastante aqui nessa aula: esporófito e gametófito. É complicado no início, pessoal. Fito de planta, esporo, formação de esporos. Gametófito, fito de plantas, gameto, formação de gametas. Então, o esporófito forma os esporos e gametófito forma os gametas, masculino e feminino. Vamos entender um pouquinho aqui. O esporófito seria a alga adulta, a fase dela adulta. Vai produzir esporos. Lembra, pessoal, lá do segundo colegial que eu falei dos gametas, produção lá da meiose, mitose? Então, aqui no caso, o esporófito é diploide, 2N, vai produzir os esporos haploides, então com carga pela metade dos cromossomos. Esses esporos vão formar os gametófitos, que por sua parte produzem os gametas. Tá? Aqui, pessoal, ainda não tem muita noção assim, de masculino e feminino bem definido. Então, vai produzir os gametas. Ao se encontrar esses gametas, eles irão desenvolver o zigoto, certo? Volta a se tornar diploide. E aí forma o esporófito novamente, certo? Aqui, pessoal, passamos para o primeiro grupo em si das plantas. São as chamadas briófitas. Vamos entender um pouco sobre elas. São pequenas, de locais úmidos, formado por um rizoide para fixação. Não tem raiz verdadeira ainda, gente. Cauloide e filóides. Então, caule ainda não verdadeiro. Filóides, que seriam as folhas, também não verdadeiras, fazem fotossíntese. Uma característica, pessoal, não se esqueçam, ela é avascular. O que seria isso, pessoal? Não possuem vasos de transporte da seiva, seiva bruta e seiva elaborada. Xilema para seiva bruta e floema para seiva elaborada. Essa parte dos transportes das seivas, eu vou fazer uma aula à parte ainda, mais para frente. Então, o transporte nessas plantas acaba sendo feito por difusão, certo? De uma célula para outra. O que acontece, pessoal? Por conta disso, as briófitas não possuem um tamanho elevado. Elas são extremamente pequenas, coisa de milímetros até um pouco centímetros. Mas é pouca coisa, viu, gente? Um exemplo das briófitas são os musgos, né? Aqui, pessoal, a parte da planta. Então, a parte baixa aqui, o gametófito, vai produzir os gametas. E o esporófito, então, quando ela está desenvolvida, vai produzir os esporos. Vamos entender um pouco mais aqui nesse esquema. Então, aqui, ó, gametófito e a parte do esporófito. O esporófito, pessoal, possui a cápsula, que é diploide, 2N. Sofre uma meiose, né? Então, de 2N passa a ser N, haploide, e vai liberar esses esporos. Esses esporos, pessoal, vão formar dois tipos de gametófito. Então, aquela parte da planta que produz os gametas, o masculino e o feminino. Essa parte masculina, pessoal, vai produzir no chamado anterídeo. Então, anterídeo masculino produz o anterozoide. Imagina, pessoal, algo semelhante aos espermatozoides. Então, anterozoide e espermatozoide, que são os gametas masculinos. Eles têm que ir, da mesma forma que o espermatozoide tem que migrar até a parte feminina, né, no corpo dos mamíferos, no caso, das fêmeas. Então, aqui é a mesma coisa. Vai encontrar o óvulo, aqui ele vai ter que entrar pelo arquegônio, que é a parte, o gametófito feminino, né? Para fecundar com o óvulo. É a mesma coisa, pessoal, só que aqui no caso das plantas. Detalhe, pessoal, isso é importante. Para esses anterozoides entrarem aqui no arquegônio, chegarem até lá, obrigatoriamente tem que ter a presença de água, tá? Se não tiver água, ele não vai conseguir chegar até ali. A água, além da sobrevivência da planta nos rizóides ali, tem que ter água para transportar esse espermatozoide, certo? Anterozoide. Chegou o anterozoide ali, fecunda, vai desenvolver aqui o gametófito, certo? Então aí completa o ciclo. Por divisão de mitose, né, vai ocorrer sucessivas mitoses, forma a parte do gametófito. Aqui um exemplo então dos musgos, né? Sabe quando dá aquela chuva e aquele lugar que fica bem sombreado e começa a desenvolver aquele lodinho verde? É isso aqui, pessoal, são as briófitas, tá? Um outro exemplo, pessoal, essas hepáticas. Então o pessoal usa muito essa parte ornamental. As briófitas têm um papel também, pessoal, formação das turfas, tá? Então pode ser utilizada pela decomposição, a ação delas,
junto com micro-organismos, bactérias ali, vão degradar aquela matéria orgânica que pode ser utilizada depois, certo? Pessoal, depois, o segundo grupo das plantas, as pteridófitas, são as conhecidas samambaias, né? Às vezes na casa das tias, avós de vocês, ou da própria casa de vocês mesmo, possam ter isso daí. Então vamos entender um pouquinho sobre elas. São já plantas vasculares, então aqui sim já tem vasos, tanto do xilema quanto do floema, tá? Com caule, raiz e folhas verdadeiras, pessoal. E nas folhas, na parte de baixo das folhas, existem os chamados soros nas folhas. Se tiver samambaia na casa de vocês, pessoal, deem uma olhada, vejam se encontram essa estrutura, tá vendo? São como umas bolinhas marronzinhas. Na época da reprodução, esses soros estão bem definidos, bem marronzinhos ali, você consegue visualizar bem eles, certo? Vamos entender um pouquinho sobre o ciclo dela, né, das pteridófitas. Um detalhe, pessoal, não são plantas muito grandes, tá? Elas têm um tamanho maior que das briófitas, mas também não são de grande porte, tá? Então ali, vamos começar aqui. Opa, não vai não, pessoal. Nos soros, os soros possuem uma estrutura chamada esporângio, que vai liberar os esporos. Esses esporos vão cair ali no próprio vasinho da planta, tá, gente? E vai desenvolver uma estrutura chamada prótalo, formato parecido com um coração de desenho, né, que a pessoa faz. Esse prótalo, pessoal, é o gametófito. Então, o gametófito produz os gametas. Esse gameta vai produzir tanto o masculino quanto o feminino. Masculino, anterídeo. O feminino, arquegônio, certo? Anterídeo produz anterozoide, então é igual lá das briófitas. Esse anterozoide seria o gameta masculino, vai migrar até o arquegônio até chegar no óvulo e fecunda, formando o ovo ou zigoto. Mesma coisa das briófitas, pessoal, nas pteridófitas precisa existir água para esse anterozoide chegar até ali o óvulo, tá? Então é dependente na reprodução da água. Formou ali a nova plantinha, então ela vai desenvolver um broto e formar uma nova folha, tá? Por isso que às vezes em jardins que a pessoa tem uma samambaia, ela começa a aumentar. Então ali mesmo, se a pessoa está cuidando, regando, ele vai desenvolvendo novas folhas ali da samambaia, ela vai crescendo mais, certo? Aqui, pessoal, exemplos, né? As avencas, onde às vezes o pessoal fala fortuna, se não me engano, dessa planta aqui, é ornamental, vendido também. Essa aqui, pessoal, as samambaias Dicksonia celoiana aqui, elas dão origem àquele xaxim, sabe aquele que o pessoal usa? Ela está até em extinção hoje, usa como vaso, né? Como uma estrutura. Como ela está em extinção, o pessoal está fazendo com fibra de coco, tá? Então, o coco que ele já não utiliza mais, constrói a fibra para fazer uma espécie de um xaxim menos degradante para a natureza aí, certo? Pessoal, terceiro grupo, gimnospermas. Então aqui já árvores de grande porte. Aqui vão ser as araucárias, os pinheiros, tá, gente? As secóias, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco, tá? Então são plantas terrestres com raízes, caule e folhas verdadeiros. As folhas são ramificadas, existem folhas ramificadas chamadas estróbilos, eu vou mostrar uma imagem para vocês, e já possuem sementes. Detalhe, briófita, pteridófita não tem semente, tá? Que se originam nos estróbilos femininos, ainda considerados sem frutos. Vamos ver aqui, depois eu volto esse slide aqui mais uma vez, pessoal. O que seria esse estróbilo? Então essa folha ramificada vai formar essas duas estruturas, o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Aqui em casa, pessoal, aqui no jardim de casa, na frente, tem um pinheiro, um cipreste, tá? E ele é desse tipo aqui, ó. Então, olhando a imagem, pessoal, não sei se pela minha câmera dá para ver bem, ó, mais longe, mais perto, não sei se ela foca. Então, aqui se trata de um estróbilo masculino, ou seja, esse cipreste, esse pinheiro, é do gênero masculino. Algumas desses gimnospermas, pessoal, podem ter o sexo no mesma planta. Então, a mesma planta produz o estróbilo feminino e o estróbilo masculino, tá? Ou pode ser de sexos separados. Vamos ver se eu volto aqui, ó. Aqui embaixo a gente mostra um pouquinho, uma informação aqui da Embrapa Florestas, sobre as araucárias. Como que vai definir se é macho ou fêmea? Antigamente o pessoal falava que era de acordo com o formato da copa dela. Se era mais aberta, era o macho, e a fêmea era mais fechada, os ramos ali. Hoje sabe que não é certo isso aí, existe uma variação, tá? Então, para definir apenas se ela possui o estróbilo
masculino, no caso dos machos, e a pinha, né, aquela parte lá no estróbilo, seria o estróbilo feminino. Então aqui ela é mais ovalada, como está aqui na imagem. Esse aqui é o feminino e esse aqui, mais compridinho, é o masculino, certo? Então esse que vai ser responsável pela parte da reprodução. Vamos ver aqui. Nesse exemplo, pessoal, então a árvore, um pinheiro, ele vai produzir a flor masculina e feminina. Pessoal, um detalhe. Aqui, ó, eu uso esse desenho nesse esquema aqui, já uso em outras aulas, mas é errado falar flor aqui nesse momento, pessoal, porque as gimnospermas não possuem flores, tá? Então, são folhas modificadas, no caso, os estróbilos. Então, estróbilo masculino e estróbilo feminino. O masculino, pessoal, possui sacos polínicos. Polínicos vai produzir o pólen, então deixa de ser esporos, né? Esse pólen vai para a parte feminina. Se as plantas estiverem separadas, pessoal, esse processo vai ter que ser feito através do vento. O vento que vai deslocar esse pólen até chegar na parte do estróbilo feminino, no caso de outro pinheiro. Caiu ali, pessoal, vai acontecer o desenvolvimento, a fecundação, né, do grão de pólen vai desenvolver lá no óvulo, formando o zigoto, que vai formar a semente. Essa semente, pessoal, geralmente ela é uma semente alada, então isso ajuda a dispersar mais longe e vai formar uma nova planta, certo? Essa nova planta vai continuar o ciclo a partir daí. Quais são, né, as gimnospermas? Então aqui a importância, pessoal, na parte da madeira, né? Então plantio de árvores tanto para a parte dos papéis, né, produção de papel, de pinheiros, parte ornamental, certo? Então as coníferas, todas elas são ciprestes, tá? São pertencentes a esse grupo das gimnospermas. Aqui, pessoal, uma gimnosperma muito conhecida chamada sequoias. Não tem aqui no Brasil, tá, gente? Pelo menos não naturalmente. Ela é encontrada principalmente na região da América do Norte. E a maior delas, pessoal, uma curiosidade, está no Parque Estadual das Sequoias, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela possui incríveis 115 metros de comprimento. Olha aqui o tamanho do cara de perto, pessoal. São mais, se não me engano, acho que quase 30 pessoas para abraçar ela, para circundar ela. São muito grandes mesmo, tá? Então imagina o sistema radicular disso daí, tá? Depois no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre as árvores mais antigas aí que tem datadas, certo? Então essas são as gimnospermas. Por último, pessoal, as angiospermas. Angiospermas, então aqui o exemplo de um pé de laranja, uma laranjeira. Aqui sim, pessoal, o último dos grupos das plantas. São plantas que já possuem fruto verdadeiro, então aqui nos frutos que utilizamos para a nossa alimentação, e as flores, tá, gente? Então aqui já são encontradas as flores. É o grupo mais variado das plantas, possui cerca de 250 mil espécies descritas. Esse dado é um pouco antigo, pode ser até mais que isso. A reprodução é dependente da flor, né? Podendo ser igual a das gimnospermas. Uma flor ter os dois órgãos reprodutivos, masculino e feminino. No caso, masculino, androceu, e o feminino, gineceu. O androceu, pessoal, é formado por um conjunto de estames, como se fossem anteninhas ali. E na ponta delas vai produzir o grão de pólen, tá? E o gineceu, a parte formada por um conjunto de carpelos. Esse gineceu onde vai ter o óvulo, certo? E o fruto vai proteger a semente. Então, depois que acontecer a fecundação, vai desenvolver o fruto, e esse fruto vai ter a semente lá dentro dele. Essa parte da reprodução, pessoal, das angiospermas, é uma aula à parte, então ela é mais detalhada, então vai ser explicado em outra aula. Aqui, pessoal, um pouquinho da diferença entre elas, né? Dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Fiz um desenho aqui, não sei se dá para ver muito bem, que eu peguei na internet. Então, a raiz nas monocotiledôneas ela é do tipo fasciculado, cabeleira, e do tipo da dicotiledônea é axial, uma raiz só. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, a parte das gramíneas, ela possui essa raiz cabeleira. Por isso, pessoal, nas encostas de morro, às vezes em barrancos, eles plantam muito gramíneas, porque ela ajuda a segurar o solo, a impedir, às vezes, uma chuva causa uma erosão daquela terra, causar um deslizamento, certo? Depois, pessoal, em relação às folhas, as monocotiledôneas têm nervuras paralelas. Exemplo, pessoal, cana-de-açúcar, tá? O milho, certo? Então a nervura, que você passa, corta o braço, tudo, faz uns arranhões, enquanto que as dicotiledôneas possuem nervuras
ramificadas. Então, aquela folha mais comum com a nervura que vai se abrindo, as nervuras ramificadas. Cotilédone, em relação ao cotilédones, a quantidade, né? O monocotiledônio, o próprio nome já diz, mono, um só. Então, exemplo, o milho, o arroz, certo? Uma cotilédone só. Dicotiledôneas, de dois cotilédones. Exemplo do feijão, certo? Então, o feijão ali, você consegue repartir ele no meio. Caule, geralmente, as monocotiledôneas, geralmente, não é, são todas, viu, gente? Sem crescimento e espessura. Se você pegar, por exemplo, o milho vai ficar com, sei lá, 40 centímetros de espessura? Não vai. Ele vai ficar com aquela quantia pequena, certo? Pode ficar o tempo que for e não vai aumentar a espessura. Cana-de-açúcar, por exemplo. E as dicotiledôneas, não. Se você pegar, por exemplo, uma árvore de grande porte, uma goiabeira, uma figueira, uma mangueira, ela tende a ter um crescimento em espessura. Flor monocotiledônea com 3 pétalas, a gente fala que é trímera, tá? E nas dicotiledôneas pode ser 4 ou 5 pétalas, tá? Tetrâmera ou pentâmera. Exemplos das monocotiledôneas: cana-de-açúcar, a grama, o milho, o arroz, cebola, bambu, a palmeira, certo? E dicotiledôneas: abacate, eucalipto, maçã, feijão, batata, certo? Então aí são as angiospermas. Uma característica bem importante, pessoal, é a função dos agentes polinizadores. Então, para que ocorra a polinização nessas plantas, é necessário que os agentes atuem, como, por exemplo, os insetos, os animais, alguns que vão entrar em contato ali com o pólen transmitido de uma planta para outra, exemplo dos morcegos, tá, gente? Às vezes o próprio vento vai fazer isso, tá? Então, esses agentes têm uma importância. E um dos mais importantes, pessoal, as abelhas. Isso pode cair muito em provas de vocês, vestibulares. Está acontecendo um problema, uma síndrome da desordem dessas abelhas, pessoal, que afeta o deslocamento delas. Elas se perdem, elas vão atrás das flores, né? E elas não conseguem voltar para comer. Elas acabam se perdendo no caminho, na volta, e acabam morrendo. Então, isso, pessoal, se a gente pensar que todo alimento formado de plantas angiospermas depende principalmente de abelhas, a gente pensa, acha que o problema é pequeno, mas não, pessoal. Eles falam mais de 30% de perdas podem chegar se as abelhas ou acontecerem, né, um problema nessas agentes de polinização, principalmente as abelhas ali. Certo, pessoal? Duas curiosidades para encerrar a aula. Então, aqui no Brasil, pessoal, a árvore mais velha, o Jequitibá rosa, conhecido como patriarca, de data estimada de 3.000 anos de idade, certo? Fica em Santa Rita do Passa Quatro, numa cidade aqui do estado de São Paulo, próximo a São Carlos. Então, quem tiver a chance de ir lá visitar, vai poder conhecer ela. E a árvore, por enquanto, pessoal, mais velha conhecida é essa Vera tijico. Então, aqui uma conífera, você vê que é um pinheirinho ali, de 9.500 anos de idade estimada. É encontrada lá na Suécia, pessoal. Então, imagina, uma árvore que viveu 9.500 anos. O que ela já não passou aqui nessa terra, hein? Pessoal, certo? Com isso eu termino a explicação. Dúvidas, me procurem durante a aula. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só entrar em contato. Abraços, valeu, até a próxima.